experiência nova para mim, porque eu nunca trabalhei gravando sem que houvesse alguém do outro lado. Mas eu acho que vai dar certo. Daqui a pouco a gente se encontra, faz umas gravações aí que incluam vocês, tá bem? Bem, eu vou colocar aqui um material, vou compartilhar, vou usar um material, na verdade, né? Para gente, que vai ser o material que nós vamos usar durante este curso, tá? O que que acontece? O material eu vou disponibilizar para vocês no grupo, a partir da segunda-feira, e é um material que vai sendo atualizado. Vocês já vão receber um bocado de coisas, de informações, uma quantidade boa aí de material, mas eu vou atualizando à medida que que a gente avançar no curso, tá bem? Bem, vamos aqui ter uma conversa aí no pé de ouvido para a gente entender qual é a proposta desse curso, né? O que que eu acho que pode ser vantajoso para todos nós, para o departamento, para que a gente consiga melhorar o trabalho, enfim, alinhar o trabalho. Eu acho que é uma boa ideia. Bem, o objetivo básico desse curso é para a gente tentar estabelecer algumas regras, melhor do que regras, algumas diretrizes que possam nortear o nosso trabalho, porque assim, a gente tem a coisa das fases, e muitas vezes a gente vê problemas, né, dificuldades em relação a essa história da fidelidade, qual postura que a gente deve adotar, se mexe aqui, se não mexe, e quando tem que mexer, o que que a gente tem que mexer. Então, assim, eu acho que o objetivo básico do nosso trabalho é que a gente tente estabelecer algumas diretrizes para a gente ter uma espécie de nivelamento do que a gente deve fazer no nosso trabalho. A gente já mexe com isso há quanto tempo, mas eu acho que sempre é possível a gente ajustar as coisas, né? Então, assim, a gente encontra dificuldades no dia a dia. Às vezes você pega um discurso mais tranquilo, então ele não oferece tanta dificuldade. Mas, às vezes, vem um discurso ali que é uma paulada, e isso vai exigir da gente um pouco mais, ou muito mais. Então, eu acho que o que interessa, uma das coisas que interessam, é que a gente tente um equilíbrio, né? Busque um equilíbrio nesse processo de registro, revisão, supervisão dos textos, porque afinal existem vários elementos aí ligados, como não descaracterização do que o orador falou, não, como é que eu vou dizer, não pasteurização do discurso, quando a gente começa, às vezes o orador ele comete um erro gramatical, por exemplo, aí a gente vai ter que intervir, e dependendo da natureza do erro, às vezes a gente faz umas correções que não batem com a natureza do texto. Assim, você corrigiu o problema gramatical, mas será que aquela opção que você fez para corrigir uma passagem incorreta, uma passagem gramatical incorreta, será que foi a mais adequada para aquele caso, para aquele orador, para aquela situação, para aquele tema? Então, eu acho que é isso. Esse é um dos pontos bem, assim, complexos do nosso trabalho, né? Porque às vezes você pega uma estrutura que aparecer um problema na estrutura. E como é que eu corrijo isso? Se é que a gente fala em correção, né? Ou então como é que eu ajusto isso da melhor forma possível para que o discurso não fique afastado da realidade do orador, mas ao mesmo tempo ganhe correção, seja correto, seja adequado. Eu acho assim que uma palavra boa, que diz respeito ao que a gente faz, não é nem tanto essa coisa da correção, mas sim mais no nível da adequação. Quando a gente fala de texto, a gente sempre foi, quem é lá para trás, né, os mais, aí de uma idade um pouco mais avantajada, a gente sempre foi muito ligado a essa coisa de corrigir, né? E com a evolução dos estudos linguísticos, com o passar dos tempos,
essa noção de erro, ela foi muito reavaliada, né? Então, eu acho que uma palavra boa para definir ou o desafio que a gente encontra no nosso trabalho é a coisa da adequação. Mais do que a correção, né? Eu acho que a adequação é uma palavra boa que sintetiza muito do que a gente faz. Às vezes, como eu acabei de dizer, você pega lá uma construção com um pronome relativo. Ah, o orador não empregou bem o pronome relativo. Aí você fala assim, não, nessa frase aqui, ele deveria ter usado o pronome relativo cujo. Aí você fala, pô, mas quem que usa cujo na língua oral, espontânea, na língua natural, sem forçar a barra? Quem que usa cujo? Aí você se faz essa pergunta. A gente deve se fazer essa pergunta. Aí vem, bem, eu preciso corrigir aquela passagem que não está adequada, que não está correta. Ela tem que ser corrigida. Eu estou falando de uma questão gramatical. Aí a primeira coisa que vem à minha cabeça é eu vou corrigir isso aqui usando o relativo cujo. Aí quando você avalia o contexto como um todo, será que esse cujo que você botou lá, você corrigiu, conseguiu corrigir numa boa, mas será que esse cujo ele é adequado? Ou de repente você poderia fazer uma outra correção, já que corrigir naquele momento é algo inevitável? Será que não haveria uma outra forma de corrigir aquela passagem de modo que não fosse o cujo, né? Sem que você precisasse ou devesse usar o cujo, mas que ficasse correto gramaticalmente e não introduzisse no discurso algo não natural, entendeu? Algo que fique só assim, muito gramatical, correto gramaticalmente, mas que tirou a naturalidade do texto. Então, acho que essa é uma boa forma de entender muito do que a gente faz, né? Então, acho que adequação é uma palavra interessante para a gente pensar, né? Mais do que simplesmente pensar em erro, ok? O erro que se comete, né? Então, o objetivo é esse, nós tentarmos estabelecer algumas diretrizes que norteiem o nosso trabalho que a gente executa ali, ó, todo santo dia, tanto lá no registro inicial, taquigrafia, como na revisão, supervisão, né? Que não é uma tarefa nada simples, né? Porque existem vários fatores envolvendo isso, né? Você está tratando de um texto que vem da oralidade, do improviso. A gente tem que levar em conta a origem do deputado, do orador, não só do deputado, mas do orador de modo geral, o contexto dele, sociocultural, político, enfim, há uma série de elementos que não podem ser desprezados, né? Então, a ideia é essa, a gente buscar esse equilíbrio, tá? Quanto ao material didático, eu coloquei frases, textos. Eu estou tentando priorizar, obviamente, o tipo de texto com que a gente trabalha, né? O texto parlamentar. Mas às vezes eu quero falar de uma coisa, frisar, por exemplo, uma questão gramatical ou estilística, que envolve adequação, e às vezes você não encontra um texto naquele momento para ilustrar. Às vezes de repente eu peguei algum texto aqui que não especialmente ou na sua totalidade um texto parlamentar, mas que espelha bem, que mostra bem algum fato linguístico, alguma questão que envolve adequação linguística e tal. Então, mas eu estou, assim, vocês vão ver que a maioria do material, dos exemplos, dos textos, vai para o universo, ou vem do universo é, parlamentar, né? Os discursos parlamentares, tá? Então, a gente vai falar aqui muito de fidelidade, a fala do orador, a questão de intervenção, quando eu preciso fazer uma intervenção, quais são os limites dessa intervenção, né? Porque, assim, como eu falei, nem tudo diz respeito a erro. Muitas vezes a gente faz intervenções
que vão mais para o campo da adequação, né? Não necessariamente por erro. Às vezes o deputado titubeia, ele vacila aqui, o orador vacila ali, então, muito provavelmente, isso precisará, né, esse momento ali em que ele titubeou, vai precisar, ou talvez precise, de uma adequação, ou mesmo de, de uma correção, né? Então, a gente vai trabalhar principalmente com esses textos, com os textos do nosso dia a dia, né? Bem, eu iniciei aqui o material, obviamente depois vocês, como eu disse, vocês vão ter esse material lá no grupo, né? É um material, vai ser o nosso guia, tá? Então eu coloquei aqui alguns textos motivadores que falam exatamente, eles desenvolvem essas ideias do que é o texto, do que é a correção, do que é a adequação, a noção de erro, né? Para a gente falar um pouco do papel da linguística nos textos parlamentares, nos discursos parlamentares, tá? Então, são textos bem interessantes, por exemplo, esse primeiro aqui é de um linguista, o Mário Perini. Ele fala aqui, ó, a obra é Gramática do Português Brasileiro. Você vê que não é aquela coisa do português europeu, né? Afinal, você fala a mesma língua, né? Nós falamos a mesma língua. O português de Portugal, por exemplo, e o português do Brasil, a língua é a mesma, mas obviamente nós temos no Brasil as nossas características próprias, as nossas peculiaridades linguísticas. Então, o Perini, ele é um linguista, um estudioso que, pelo menos nesse texto aqui, que foi extraído da gramática do português brasileiro, tá? Eu achei interessante, então acho que é um bom ponto de partida. Vamos dar uma lida aqui nesse texto e fazer alguns comentários. Ó, ele diz o seguinte: é verdade que quase todo mundo tem suas preferências, detesta algumas construções, prefere a pronúncia de alguma região, etc. Mas o linguista precisa manter uma atitude científica com atenção constante às realidades da língua e total respeito por elas. Se ele verifica que as pessoas dizem frases como: se você ver ela, fala com ela para me telefonar, o linguista precisa reconhecer essa construção como legítima na língua. Por outro lado, em um texto escrito, ele provavelmente encontraria outra frase, que igualmente precisa ser reconhecida. As duas coexistem, cada qual no seu contexto. Aqui já vem uma palavrinha bem boa, né? A questão do contexto. O linguista, cientista da linguagem, observa a língua como ela é, não como algumas pessoas acham que ela deveria ser. Condenar uma construção ou uma palavra ocorrente como incorreta é mais ou menos como decretar que é errado que aconteçam terremotos. Eles acontecem, e um cientista não tem remédio se não reconhecer os fatos. Aí ele finaliza dizendo que o objetivo dos linguistas é descrever e não e explicar e não prescrever formas certas e proibir formas erradas. Para nós, deve estar falando aqui, ele fala aqui na condição de linguista, né? Para nós, certo é aquilo que ocorre na língua. Então, assim, esse texto, eu acho que ele nos dá uma noção, ele está muito próximo da nossa realidade, né? Porque realmente, por exemplo, você pega um texto lá, um orador tal, aí você como servidor que lida com texto, nós servidores que lidamos com texto, nós temos nossas preferências. Isso é inevitável. Você gosta disso, você gosta daquilo, não gosta de uma construção, né? Só para dar um exemplo, a história do possessivo posposto ao substantivo, né? Que os oradores falam, eles usam. Você fala, senhor presidente, a proposta nossa é que esta matéria, então ele fala a proposta nossa, né? Eu, particularmente, não é uma construção de que eu goste. Se eu tiver que escrever alguma coisa, eu acho que eu não vou por esse caminho. O sentimento nosso, a proposta nossa. Então, falando em primeira pessoa,
Tá aí uma construção que não é das minhas preferidas. Mas aí vem a questão. Ela ocorre na língua. Cara, o parlamentar, o orador, ele usa isso. Eu vou fazer o quê? Eu gostando ou não, nós, gostando ou não, ela ocorre na língua. Então é mais ou menos o que ele fala aqui, né? A gente tem que ter uma atitude, digamos, científica em relação a essas questões da língua, né? E deixar um pouco nossas preferências, né? É, não permitir que nossas preferências, nossos gostos pessoais se contaminem e vão sendo transferidos e sejam transferidos para o texto, né? Porque o texto não é nosso, o texto é de um, o autor é outro, não somos nós. A gente está ali para organizar aquela bagunça que a gente normalmente recebe vinda dos oradores, né? Um orador que não tem tanto traquejo, não tem tanta capacidade retórica, tanta destreza linguística. Então, o nosso trabalho ele vai muito nesse plano da organização de algo que veio da oralidade e que vai apresentar características próprias do orador, isso não tem como contestar, né? A gente também tem que lembrar e dar até um desconto para o orador, porque ele está ali. Normalmente ele está falando de improviso, né? Então ele quando você pega o orador, a maioria que não está lendo um texto ali todo bonitinho, o cara está falando de improviso. Então a gente também tem que dar esse desconto a ele, né? Porque ele vai gaguejar, ele vai errar, ele vai titubear. Muitas vezes ele está ali pressionado, né? Há uma pressão no plenário. Imagina uma ordem do dia em que é tudo muito corrido. Então, o cara está pressionado, ele está falando de improviso. Então, é óbvio que essas características têm que ser levadas em conta, né? Então, eu acho que esse texto aqui ele vai dando vai abrindo umas portas para a gente pensar sobre essa questão do erro, né? Que foi o que eu havia comentado. Será que a gente não é melhor, talvez, a gente falar em adequação do que falar em erro? Porque ele está falando aqui, né? Ele deu um exemplo, ó. Se o linguista verifica que as pessoas dizem frases como: ah, se você ver ela, quando deveria ser vir, pela norma padrão, e não é ver ela, é se você a vir. Olha bem a mudança, né, do nível. Entendeu? Imagina uma pessoa falando isso aqui numa situação despojada, descompromissada. Aí o cara vai e fala mesmo: olha, se você vê ela, dá um abraço nela. Entendeu? Então são essas coisas. Agora, houve erro gramatical nessa frase? Isso é fato. Será que o fato de haver erro gramatical, essa frase, nesta frase, ela tem que ser descredenciada, ela tem que ser desprezada? Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar, né, para ver até que ponto, é, como é que a gente vai lidar com essas questões, né? Bem, eu gostei também dessa coisa dessa analogia que ele fez aqui com os terremotos, né? Isso mostra a inevitabilidade da coisa. Entendeu? É inevitável. Ele fala, condenar uma construção ou uma palavra ocorrente como incorreta, condenar que isso seja incorreto, né, que é incorreto, é mais ou menos como decretar que é errado que aconteçam terremotos. Ou seja, a gente não tem controle sobre isso, né? Os terremotos vão acontecer, continuar acontecendo, assim como os deslizes gramaticais, os erros gramaticais, as impropriedades ou incoerências linguísticas vão acontecer, né? Bem, então tá aqui esse primeiro texto. Acho que ele é interessante para a gente começar a ver a coisa sob outro ângulo, né? Tem um outro aqui que eu também achei interessante, que é o da Maria Helena de Moura Neves, uma, uma estudiosa do português, da língua, que é, assim, uma pessoa extremamente consistente, né, nas obras que ela já lançou, e eu também achei interessante compartilhar aqui esse texto. Ela fala o seguinte: ligadas ao uso linguístico, veja que ela já começa o texto ligado à questão do uso linguístico, a gramática de uso, o português de uso, né? O português real, por assim dizer.
Ligadas ao uso linguístico, existem sempre, nas diversas comunidades linguísticas, as modalidades não normatizadas da língua, ao lado de uma modalidade considerada a norma padrão, a qual se atribuem qualidades superiores, ou seja, a norma padrão, com qualidades superiores, né, são atribuídas qualidades superiores a essa norma padrão. E é bom que ela colocou superiores aqui entre aspas, o que já também leva a pensar, será que essas qualidades da norma padrão são tão superiores assim, né? Então, ela diz, ó, ela seria mais regular, a norma padrão, modelar e, portanto, deveria ser seguida e perseguida. Deveria, né? Atentem bem aqui para o futuro do pretérito. Isso é particularmente notável na codificação inicial da gramática ocidental, em que a ameaça do sobrepujamento da língua grega pelos falares bárbaros, corrompidos, conduziu determinantemente nesse sentido as lições que os gramáticos produziam. Estamos longe de ver o cidadão comum e o professor reconhecendo que a variação linguística é nada mais que a manifestação evidente da essência e da natureza da linguagem. Reconhecendo que há um padrão valorizado, sim, mas que o uso do padrão prestigiado não constitui em si e intrinsecamente um uso de boa linguagem e que essa avaliação só ocorre pelo viés sociocultural, condicionado pelo viés socioeconômico. Na nossa sociedade, já não se verifica a mesma conjuntura sociopolítica da época da instituição gramatical ocidental. Hoje, nossa língua e literatura não estão ameaçadas, mas nossas sociedades são extremamente competitivas. E nelas, cada um quer assegurar para si todos os meios que considera garantidores de inserção social e necessariamente entende que a linguagem de prestígio é um dos caminhos essenciais para isso. Depois que a gente lê esse texto, a gente fica com a sensação de que, assim, fica parecendo que a Maria Helena ela é defensora dessa gramática aí, padrão, porque é a gramática que dá acesso, né? De repente a pessoa muitos acreditam que ao dominar essa gramática padrão, essa norma padrão, ele vai ter mais acesso, porque essa gramática padrão vai garantir uma inserção social. Sim, ela fala dessa questão. Ela não defende, obviamente, isso, mas ela vai mostrando os dois lados, né? Porque, assim, eu acho que isso remete à história do equilíbrio de que eu falei lá no início, entendeu? A gente não vai também execrar a norma padrão por acreditar que ela ela já caducou, por exemplo. Então, existe uma norma padrão, né? A norma padrão ela também está aí, mas será que também não há a possibilidade de um equilíbrio entre a norma padrão e o que realmente acontece na língua ali na espontaneidade na naturalidade da expressão do falante, né? Então, a gente vai vendo aqui por esses textos como é que as coisas vão, né? Esses estudos linguísticos vão ganhando novas visões, né? A gente, obviamente, está longe daquele ensino, daquele entendimento linguístico de, sei lá, 40 anos atrás, né? Em que a gramática padrão, a norma padrão, ela realmente tinha um grande peso no ensino da língua, né? Acreditava-se naquela época que aquele que dominava de fato a língua, era aquele que tinha o domínio verdadeiro da norma padrão, sabia conjugar todos os verbos, sabia a regência, todas as regras de concordância e por aí vai. Só que isso, obviamente, essa visão foi sofrendo alterações ao longo das décadas, né? Então, hoje, é daí que vem a história da linguística, né? O papel da linguística na análise do discurso,
no poder que a gramática de usos também tem, né? Então, eu coloquei esses textos aqui para a gente refletir nessas mudanças, nessa nova forma de não só de ver a gramática, os estudos linguísticos, mas também como isso é colocado em prática, né? E já faz um bom tempo, né? A linguística não é uma ciência tão nova assim, né? Então ela já vem cada vez mais ganhando espaço nessa questão aí do ensino, do entendimento, é, da questão linguística, tá? Então, depois vocês deem uma lida aí nesse texto e acho que vale a pena. Bem, a gente viu aqui algumas coisas, né, relacionadas com a linguística propriamente dita. Então, eu coloquei alguns conceitos aqui, né? Os conceitos iniciais, não é nada muito teórico, mas só para a gente ir se situando, tá? A linguística. Bem, como a gente sabe, já tem uma noção, a linguística é a ciência, né? Ela tem o estatuto de ciência que estuda a linguagem, né? Se dedica ao estudo da língua, da fala e da linguagem. Então, esses três elementos aqui, né, estão interligados. Língua, fala, linguagem são objeto de estudo da linguística. Bem, um dos precursores da linguística foi Ferdinand de Saussure, né? E como é que a gente entende a linguística, assim, pelo menos de uma forma mais ampla, né? Costuma ser definida como a ciência que estuda os fatos da língua. Você vê, ó, estuda os fatos da língua, aquilo que é real mesmo, né? E a gramática padrão, fazendo aí uma espécie de comparação entre a gramática padrão, a gramática normativa e a linguística, quando se fala de fato linguístico, daquilo que realmente acontece, esse é o objeto de preocupação, é a preocupação primeira da linguística, né? Porque a gente sabe que a norma padrão, essa gramática normativa, ela não está muito ligada ao que é fato, ao que é real na língua. Ela tem muita coisa da prescrição, né? Como se deve falar, como se deveria falar. Então a linguística não. Ela está ligada, ela estuda aquilo que é fato da linguagem. Ou seja, a linguagem como ela realmente é, não como ela deveria ser, que seria exatamente o, o objeto vamos dizer assim, imposição da gramática normativa, né? Para André Martinet, a linguística é o estudo científico, ou seja, ela tem estatuto de ciência. É o estudo científico da linguagem humana, mas ela também não se atém apenas, né? A gente tem também algo que vai fugir um pouco da questão da linguagem humana, que vai extrapolar a linguagem humana. Disse que um estudo é científico quando ele se baseia na observação dos fatos, ou seja, aquilo que é real, cotidiano, e se abstém de propor qualquer escolha entre tais fatos em nome de certos princípios estéticos ou morais. Nesse contexto, o científico se opõe a prescritivo. O prescritivo, aquilo da imposição, viria da gramática normativa, da tal da norma padrão, e o científico, nesse caso associado à linguística, ele está intimamente ligado ao que realmente é verdadeiro na língua, por assim dizer, ao que é fato na língua, ao que não é imposto, né? Aquilo que acontece de maneira natural. No caso da linguística, importa especialmente insistir no caráter científico e não no caráter prescritivo, que, como a gente viu, é próprio da gramática normativa. Então, como o objeto dessa ciência constitui uma atividade humana, da linguística, é grande a tentação de abandonar o domínio da observação imparcial para recomendar, que é coisa lá da gramática padrão, determinado comportamento ou deixar de notar o que realmente se diz para passar a recomendar ou prescrever o que se deve dizer, né? Então, eu acho que isso vai mostrando para a gente muito do que a gente encontra
na nossa realidade de trabalho, porque quando o orador ele sobe, ele vai à tribuna, né? Ele vai ali para falar o que é real dele, o que é real. Não tem aquela coisa ele não estuda o que ele vai falar, né? O que ele está falando ali naquele momento é espontâneo, é real, é fato. Não é uma coisa que foi prescrita para ele dizer ali naquele momento, né? Ele não ficou estudando para chegar lá e falar da forma como ele fala. Então é tudo natural. Aí nós vamos ter que lidar com o que ele mandar para nós, né? Bem, então a linguística, o ponto básico dela é o estudo daquilo que realmente acontece na língua, em contraposição à gramática normativa, que é aquilo que deveria ser as formas de falar, as formas de se expressar, seguindo regras, ok? Bem, língua. O que vem a ser a língua? Língua é a mesma coisa que código, certo? Então nós falamos, somos falantes da língua portuguesa, né? Só que a língua se a gente for comparar a língua com fala, a língua seria o lado abstrato. A língua é uma abstração. A língua está no papel. Ela está aqui, ó, é um sistema de signos, palavras, que permite a comunicação entre os indivíduos e determinada comunidade linguística. Então, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, entre o português e o latim, por exemplo, você vai ter essa coisa do papel. A língua é aquilo que está no papel. Agora, o que que dá vida à língua? O que que dá concretude à língua? O que que realmente faz com que a língua exista? A fala. Não tem como não pensar dessa forma. Porque a língua é o lado abstrato. A fala é o concreto, é o real. Então, partindo desse princípio, a linguística ela está muito mais ligada à fala do que a língua propriamente dita, ao papel, aquilo que está lá no papel, registrado na gramática e tal, né? Então, a linguística, ela vai mais para o universo da fala. Enquanto a gramática normativa, a gramática padrão, ela vai mais para o universo daquilo que está escrito, né? Para o abstrato, para o como deveria ser. Bem, a língua, segundo Saussure, é produto social da faculdade da linguagem, ou seja, questão social, né? Está dentro de uma sociedade, então a língua é ali, é o código que todos nós utilizamos. É a linguagem articulada que serve ao propósito de organização do homem em sociedade e visa o estabelecimento de regras para o seu convívio. Você vê, está tudo ligado, né? Questão social, as regras de convívio. Então, tudo isso é o campo da língua. Com base nesta afirmação, a língua não é definida por um indivíduo. Ora, se nós estamos em sociedade, né? Então, a língua não é definida por um indivíduo, mas sim pelo coletivo. A gente fala a mesma língua, mas onde é que ocorrem as distinções? Na fala. Eu tenho minha forma de falar, cada um de nós tem uma forma de falar, mas nós falamos a mesma língua. Porém, as diferenças, as particularidades, as especificidades de cada um de nós vêm, obviamente, da fala. A língua, ainda segundo Ferdinand de Saussure, é o conjunto de todas as regras fonéticas, morfológicas, sintáticas e semânticas que determinam o emprego dos sons, das formas e das relações sintáticas com vista à produção de significados, que é o que? O nosso dicionário, gramática e tal, ou de significações. Aqui aparece um conceito um pouco talvez seja um pouco novo, né? Porque a gente fala muito na palavra significado e associa a ela gramática, dicionário, a metalinguagem, a função metalinguística, né, da língua, enfim. Mas vem um conceito que é o de significação. E o que que é a significação comparada com o significado? A significação ela vai além do significado, né? Ou seja, ela não se prende ao dicionário. Você vai lá, você tem uma dúvida numa palavra, você recorre ao dicionário para saber o significado. Beleza, você soube o significado. Mas qual é a significação daquela palavra?
Ou seja, isso extrapola aquilo que está registrado no dicionário. Então, é como se a gente pudesse chegar à seguinte conclusão: o significado é aquela coisa mais estabelecida, lá no papel. Está lá no dicionário, na gramática. A significação é a língua real, né? É aquilo que a gente encontra mesmo nos textos. Às vezes você pega lá uma palavra, você vai procurar no dicionário, você nem encontra a palavra. Porque muito provavelmente o orador ressignificou alguma palavra que não está dicionarizada. Então eu vou descartar essa palavra? Eu vou simplesmente fingir que ela não existe? Então tem essas noções, existem essas noções, né, diferentes entre significado, que é aquilo mais do papel, e a significação, aquilo que vai além do que está no papel, né? Muitas vezes os neologismos, eles decorrem, eles provêm da significação. Porque a gramática não dá conta de tudo. O dicionário também não dá conta de tudo. Então chega um momento que você fala assim: não, eu não quero a palavra, por exemplo, manutenção. Me vem uma outra palavra na cabeça, mantenimento, talvez, entendeu? Então, as palavras elas vão ganhando outros contornos, né? Por isso que a gente nem toda hora vai encontrar tal palavra que foi proferida pelo orador no dicionário. E eu vou fazer o que com ela? Vou jogar fora? Entendeu? Bem, então a fala, em resumo, desculpa, a língua, em resumo, é o código e é o lado abstrato da coisa, é o que está no papel, né? A fala é a realização individual, ou seja, eu falo, eu tenho as minhas opções, eu tenho as minhas preferências, né? É tudo voltado para o falante, para o eu. O código é o mesmo. A fala, ela vai sofrendo alterações. Porque eu não falo da mesma forma que João, que Maria, que Pedro, e por aí vai. Ela é momentânea, porque ela vai sofrendo alterações. Então, a gente está aqui em 2026. Será que daqui a 50 anos o falante do português vai usar o mesmo vocabulário ou os mesmos recursos linguísticos que são utilizados agora, em 2026? A gente, em 2026, ou, enfim, nessa nossa época, fala como falava Machado de Assis? Obviamente que não. Então, por isso que ela é momentânea. Ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu prazo de duração, né? A gente hoje fala de uma forma e, de repente, quando a gente tinha lá os 20 anos, a gente tinha outra forma de falar, de se expressar, né? E ela é insubstituível, porque eu falo do meu jeito, você fala do seu jeito, então não dá para eu substituir o meu modo de falar pelo seu ou vice-versa, né? Então, a fala é a realização individual, momentânea e insubstituível de uma entre todas as possibilidades articulatórias que a língua oferece. Então, a língua me oferece, eu vou lá e escolho. Eu vou escolher aquilo que mais me se aproxima da minha realidade, das minhas peculiaridades como falante, né? Por isso que tem essa história de que a fala é como se fosse a sua digital. A sua digital é sua. Então a fala individualiza a língua, ok? A fala é a manifestação concreta da língua, ou seja, é o que faz a língua ter vida, né? A língua colocada em uso, colocada em prática. Aí vem um terceiro conceito que é o da linguagem, é o resultado da capacidade comunicativa dos seres, não apenas dos seres humanos, né? Porque a linguagem ela tem uma amplitude, ela é muito ampla, mas é a capacidade que eu tenho de me comunicar com o meu semelhante, ou com o meu cachorrinho, por exemplo, que eu me comunico com ele, né? Então não se restringe aos humanos, a nós humanos. É um instrumento de que o emissor se utiliza para transmitir mensagens. Bem, no universo das palavras, a linguagem é o uso da palavra articulada ou escrita
como meio de expressão e de comunicação entre as pessoas. É a forma de expressão pela linguagem própria de um indivíduo. A linguagem também tem muito isso do concreto, né? De um grupo, de uma classe, de uma sociedade. Aqui nós vamos nos preocupar mais diretamente com a categoria do orador, do deputado, do parlamentar, do político, né? Falando bem da questão até mais de plenário, né? Que está intimamente associada ao deputado. Mas ao orador, de modo geral, aquele que vai lá, é convidado numa comissão, a participar de uma comissão e tal. Então, é com esse tipo de orador, com esse tipo de linguagem, né? E com esse tipo de fala que nós vamos aqui, ah, que nós vamos conversar, né? Tentar entender todas essas peculiaridades que dizem respeito a esse tipo de orador, tá? Porque a língua é como se ela fosse ali meio que imutável. O português está lá, está no papel, né? Mas o que que nos atordoa, talvez seja essa palavra, é exatamente a fala daquele orador, com as peculiaridades dele, com aquilo que o individualiza, com aquilo que o torna, o plano de expressão dele, que se torna insubstituível. Aquele é o orador. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de mexer com o texto, em não uniformizar as falas dos oradores. Porque eles são. Aqui, ó, esse conceito vem daqui, do insubstituível. Então, quando eu pego um orador lá, como, sei lá, o Pompeu de Matos, Pompeu de Matos é o Pompeu de Matos, acabou. Então, ele tem lá a verve poética dele, né? Quando ele vai lá e fala os poemas dele, enfim, quando ele introduz uma poesia no texto dele, aquilo é dele, é insubstituível. Então, eu não posso pegar o Pompeu de Matos e dar a ele o mesmo tratamento que eu dou, de repente, o mesmo tratamento que eu dou a Benedito da Silva, que eu dou ao Marcel Van Hatten, porque aí vem a coisa do insubstituível, né? Ele é ele, o Pompeu é ele, a Bené é a Bené, o Hugo Mota é o Hugo Mota e acabou. Então, a gente vai ter, nós é que vamos ter é, que nos adaptar, que entender as peculiaridades de cada um dos oradores, porque eles são, nesse aspecto, insubstituíveis, né? Cada um realmente tem que ser tratado como aquele orador, né? Aí vem aquelas questões de que a gente tanto fala, né? De você não produzir um texto, não fazer intervenções que descaracterizem aquele orador, porque ele é individual. Isso não é fácil. A gente lidar com essa realidade, com a realidade de cada orador, claro que não é fácil. Não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente chega lá, a gente consegue. Bem, coloquei aqui agora algumas coisas relacionadas. A gente já falou um pouquinho aqui de linguística, né? O papel da linguística em relação à língua, aquilo que é o real e não como deveria ser, né? Aí agora vamos aqui também dar um tratamento, que é inevitável, né, falar de gramática, porque gramática é a nossa ferramenta. A gente não escreve lá no papel, a gente não coloca exatamente como o cara fala, então a gente precisa da gramática, né? E isso, eu acho que nos remete ao texto da Maria Helena, que é a coisa do equilíbrio, né? Você não tem como você fugir à norma padrão. Não tem como fugir à norma padrão. Ela está aí. Ela existe. Agora, usar a norma padrão, dar a ela um status de única em detrimento daquilo que acontece na língua real, nas modalidades reais, factuais da língua, é que é o problema. Então, alcançar esse equilíbrio entre norma padrão e o que é real na língua, o que é espontâneo, o que caracteriza cada um de nós no plano linguístico, é que é o grande desafio que nos cabe, né? É a busca por esse equilíbrio. É, essa
Acho que a palavra é essa, equilíbrio, ok? Bem, então, em relação à questão gramatical, especificamente, o que que é a gramática? É um conjunto de regras, né? A gente ouve, né? Desde que a gente estuda gramática, a primeira palavra que nos vem à mente é regra, né? Aí você fala de regras de concordância, regras de emprego do sinal da crase, regras de colocação pronominal. Bem, que regras são essas, segundo a gramática da língua? Aquelas que devem ser seguidas. Então, isso já nos leva ao entendimento ou à tentativa de compreensão da gramática normativa ou prescritiva, que é aquela coisa de prescrever mesmo, né? Como se ela fosse um médico, né? Você está doente, o médico vai lá e prescreve a você um remédio que você tem que tomar, entendeu? Então, é assim, é essa gramática que é a nossa médica quando nós estamos doentes. Ela nos prescreve regras que nós devemos seguir. Eu não posso falar os meninos foi, né? Eu tenho que dizer os meninos foram, entendeu? Então, aquilo que deve ser seguido, né? Porque é prescrito, porque é normativo. Aquelas regras que são seguidas na prática, no dia a dia. Então, aí entra um outro conceito, que é o conceito da gramática verdadeira, da gramática real, que é a gramática que se aproxima do que preceitua a linguística, do que tenta, do que a linguística tenta explicar, né, como fato linguístico. Então seria essa gramática real, aquela gramática que está ali mais próxima da nossa vida mesmo, diária, né, de conversação, os atos conversacionais, os atos naturais da língua, sem aquela coisa de toda hora que você falar, você ficar preocupado, nossa, será que eu cometi um erro de concordância? Será que eu cometi um erro de pronúncia? Será que eu acabei de falar gratuito quando era para eu falar gratuito? Né? Ou seja, é o natural, essa gramática real, né? A espontânea. E aquele conjunto de regras que o falante domina, que é aquela gramática que ele já traz consigo. Ou seja, ele não precisa passar, ele não precisou passar pela escola para adquirir essa gramática, porque é sim uma gramática que ele traz consigo, aquela coisa de gramática de berço, né? A gramática internalizada. É aquela velha história, você pega aí uma pessoa que não teve acesso à escolaridade, mas ela se exprime, ela se expressa, ela se manifesta linguisticamente, né? Então, por que que ela consegue? Porque ela pode até cometer um bando de erro gramatical, às vezes não ser uma pessoa tão clara, ou seja, tem uma linguagem meio truncada, mas ela se expressa. Ela tem um plano de expressão. Por quê? Porque ela tem uma gramática internalizada. Não é uma gramática de escola. Não é a gramática lá que o professorzinho bonitinho foi lá e te ensinou, tentou te ensinar a nós todos, né? Mas é uma gramática que eu trago comigo. Ninguém me ensina a falar, o rapaz morreu. Ninguém precisou me ensinar a falar, o rapaz morreu. O ônibus chegou atrasado, entendeu? Ninguém precisa me ensinar isso. O cara, quando fala, eu vou ali no banheiro, eu vou no banheiro, tá? Ele transgrediu, cometeu aí um deslize gramatical, mas ninguém ensina o cara, o falante, a dizer, ó, você tem que dizer assim, ó, eu preciso ir no banheiro. Ele fala isso espontaneamente. O que a gente ensina é o outro lado, né? Você tem que falar, eu preciso ir ao banheiro. Só que o cara, né? A gramática internalizada dele, ela vai para o universo, ela vai pelo caminho do natural. E o que que é natural para aquela pessoa que não passou pelo processo de escolarização? Ela vai falar, olha, aguarda aí que eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir lá no banheiro. Isso é a gramática internalizada, que ninguém ensina a ninguém, né? Então, a gente tem essas três modalidades aqui, né, para já entender um pouco melhor o que que é a gramática da língua, que também, não, pelo amor de Deus, ela não pode ser só a gramática normativa, né? A gramática imposta.
ok? Eu tenho outras gramáticas, certo? Essa gramática real, além da normativa, e a gramática que eu trago comigo, eu nasci com ela. Ninguém me ensinou, não. A gramática internalizada. Bem, falando aqui da normativa ou prescritiva, que é a tal da norma padrão, como a gente já tem uma boa noção sobre isso, ela recomenda como nós devemos falar e escrever, segundo o uso e autoridade de escritores corretos, né? Gramáticos e dicionaristas esclarecidos. Isso aqui é interessante, né? Porque assim, você pega uma gramática, por exemplo, do Celso Cunha. Se você pegar os exemplos que o Celso Cunha dá na gramática dele, assim, eu não sei se eu posso falar todos, né? Todos é exagero. Mas assim, a grossa maioria dos exemplos, o grosso vem dos escritores tidos como referência, os escritores referência. Você pega lá, aí ele vai pegar escritores portugueses, né? Muitas vezes nem pega um escritor brasileiro. Volta, dá uma olhada lá na gramática do Celso Cunha, que aí você vai ver. Deixa eu tirar essa mãozinha aqui, não quero essa mãozinha. Você vai ver que os exemplos do Celso Cunha são aqueles exemplos lá dos escritores renomados e tal, né? Então, a gramática normativa ou prescritiva é aquela que recomenda como nós devemos falar, né? Ela visa dotar o usuário da língua de regras com a finalidade de aprender a falar e a escrever corretamente. Aí vem a história do correto, né? Bem, aí eu botei uns exemplos aqui que seriam ilustrações da chamada gramática normativa ou prescritiva. Então eu falo, há muito tempo não o vejo, tudo muito bonitinho, né? Então, assim, tudo bem, você pega as pessoas que têm uma boa capacidade linguística, né? Que estão num contexto que privilegia a gramática normativa, então o cara vai falar isso aqui, né? Então, há muito tempo não o vejo. Agora pega um baiano. O baiano não conhece o pronome o, né? O pronome o, a, usar. Qualquer verbo para o baiano, ele vai usar o pronome lhe. Há muito tempo não lhe vejo. Bem, é fato da língua, né? Aí vem a correlação entre os tempos verbais. O há muito tempo, presente, remetendo a passado, com o vejo, presente. Então, eu tenho dois presentes aqui, em que um deles remete ao passado. Aí vem a correlação embaixo com os pretéritos. Havia muito tempo que eu não o via, que é uma coisa que muita gente escolarizada não consegue colocar na prática, né? Muitas vezes o falante, o dotado de escolaridade, de conhecimento, né, escolarizado, ele não consegue fazer essa correlação. Então, muitas vezes ele bota, por exemplo, aqui, olha, há muito tempo que eu não via fulano. Há muito tempo que eu não via fulano. Cometeu aí um deslize no paralelismo, né? Mas, enfim, a norma padrão nos prescreve o paralelismo. Vendem-se carros, né? Na língua, a modalidade padrão, vendem-se, não vende-se carros. Havia 10 alunos na sala de aula e não tinha 10 alunos, ou tinham 10 alunos na sala de aula. Esse é o nosso karma, né? O diabo do verbo ter, né? Quando é que eu vou conseguir naturalidade no texto do parlamentar, que ele bota lá, senhor presidente, tem muita matéria hoje para nós avaliarmos, tem muita matéria para a gente discutir. Aí eu vou botar lá, há muita matéria para nós discutirmos. Entendeu? Então, aí vem a adequação. Será que é simplesmente pegar o tem que ele usou lá, que está fora da norma padrão, e botar um a? Isso é natural? Isso bate com o discurso daquele deputado? Ah, tudo bem, de repente você tem lá o Chico Alencar, que o A para ele é bem natural, é bem espontâneo, né? Mas será que se eu pegar esse A
para corrigir o tem, num discurso, talvez, sei lá, de um deputado mais coloquial, né, que tem um falar mais coloquial, vai dar certo? Vai ficar adequado? Então, é aí que está a questão, né? Então, será que a questão é assim, toda hora que eu encontrar o tem, que está lá, tem muita matéria para nós avaliarmos, para a gente avaliar. Será que basta, cabe a mim, toda hora, substituir esse tem pelo há ou pelo existe? Isso é natural? Ficou natural naquele texto? Não ficou pasteurizado? Não ficou fora da realidade daquele orador? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Fui ao banheiro, em vez do fui no banheiro, seria o coloquial. Aí eu botei um exemplo aqui das perguntas barra respostas. Ah, quer um pedaço de bolo? Como é que a gente responderia a uma pergunta como esta dentro da norma padrão? Fulano, ó, quer um pedaço de bolo? Não. Ou, numa resposta não tão sintética, não quero. Agora, será que todo mundo responde assim na língua? Sai do universo padrão. Essas respostas vão se manter, né? Então tá. Aí vem a norma coloquial. É uma coisa aqui que eu chamo, para a qual eu chamo atenção. Às vezes a gente fala muito, entende bem o que é coloquial, né? O falar coloquial e tal. Mas eu posso chamar o coloquial de norma? Porque fica parecendo que eu só posso chamar de norma aquilo que é padrão, aquilo que vem dessa gramática bem construída, da gramática correta. Então, é adequado intitular o coloquial de norma? Sim, o coloquial é norma. Ele é uma norma coloquial. Ele se distingue, obviamente, do padrão, mas ele não deixa de ser norma. Então, cuidado para não ver uma incoerência quando a gente fala em norma coloquial, tá? O que que caracteriza essa norma coloquial? Seria, ela estaria mais naquele extrato, naquela camada social de escolarização média, ou seja, aquela pessoa que teve acesso à escola, né, que sabe ler, sabe escrever, que tem aquela classe média escolarizada. Ela é uma norma viva, uma norma espontânea, né? Ela é natural, ok? E seu grau de desvio em relação à norma culta pode variar conforme as circunstâncias de uso, né? Então, assim, você se sentou lá para trabalhar, você veste aquela roupagem da gramática padrão. Normalmente é assim. Mas você sabe que você vai ter que usar muito da norma coloquial lá no discurso do deputado, no papel, no registro. A gente troca, por exemplo, o cadê? Eu não troco. Eu vou usar qual palavra para o cadê? O cadê é coloquial. Não está lá o deputado. Ah, senhor presidente, cadê o compromisso que a presidência firmou em votar essa matéria hoje, em discutir essa matéria hoje? Cadê o compromisso? Eu vou trocar o cadê? Eu vou fazer o quê com o cadê? Ah, que é feito do compromisso? Onde está o compromisso? Não dá, né? Então, o desvio, essa palavra é boa, né? Desvio. Em vez de ficar toda hora falando em erro, né? O linguista não fala em erro. O linguista fala em desvio. Ele usa desvio. Houve um desvio, isso é fato. Não vamos também ficar naquela onda de que tudo é permitido, de que tudo é lindo e maravilhoso. O cara falou lá então, que vamos voltar aqui, ó. Eu fui no banheiro. Ele falou, o padrão é fui ao banheiro. Mas o falante que se expressa natural, o cara tá lá doido para ir ao banheiro. Sabe que ele vai ter raciocínio rápido? Nossa, eu preciso ir ao banheiro. Entendeu? Então, é espontâneo. Houve um desvio. Ele falou, fui no banheiro. Agora, será que ele tem que ser execrado? Ele vai ser execrado por falar que ele foi no banheiro? Isso daqui deixa de ser compreensível ao falante do português no Brasil, por exemplo? Será que?
Em qualquer região do Brasil em que eu esteja, se eu disser, olha, eu estou muito apertado, eu preciso ir no banheiro, o cara vai deixar de compreender o que eu estou falando só porque eu cometi um desvio, entendeu? Mas houve um desvio, isso é fato. A gente tem uma referência, né? Que é a tal da gramática padrão. Agora, o que a gente precisa compreender é são as implicações do desvio. É aí que eu acho que é um raciocínio bem interessante. Quais são as implicações do desvio? Eu pego uma frase como essa aqui, olha, tem muito tempo, ó, tem muito tempo que não lhe vejo, voltando lá aos baianos, isso daqui tá, houve dois desvios, mas esses desvios comprometem a comunicabilidade de uma frase como esta? Esses desvios são motivos para o bullying linguístico? Há alguma incoerência numa frase como esta? Então, eu acho que são questões bem interessantes para a gente, né, refletir nessa transposição do padrão, do essencialmente padrão, para o não padrão, mas que é coerente. Houve um desvio, isso é fato. Mas é uma frase que comunica, que é compreensível, ok? Então ela está ali no meio mesmo, né? Como eu falei aqui, ó, classe média escolarizada, ok? Os exemplos, né? Até desnecessário ficar aqui listando não sei quantos exemplos. Vende-se carros, ou seja, desviou, não fez a concordância com o sujeito que é carros, nessa voz passiva. Tinham 10 alunos na sala de aula, desviou. Mas assim, qual é o brasileiro que não vai entender isso aqui? Qual é o falante da língua portuguesa no Brasil, pelo menos no Brasil, que não vai entender isso aqui? A despeito do desvio? Fui no banheiro, aí vem a perguntinha lá que eu fiz lá em cima, ó, quer um pedaço de bolo? Aí, dentro do contexto de norma padrão, a resposta seria não ou não quero. Aí, como é que seria uma resposta mais coloquial, né, para essa pergunta? Quer um pedaço de bolo? Normalmente você vai, não quero não. Ó, onde que isso é corrente, esse tipo de resposta? Não quero não. E o falante nem fala não quero não. Ele fala não, ó, não quero não, não quero não. Isso é espontâneo. Não, não quero não. Às vezes ela até repete, ó, não, não quero não. Entendeu? Eu posso até acrescentar um não aqui, ó. O bem espontâneo é assim. Não, não quero não. Ó, não, não quero não. Certo? Onde que corre isso? Onde que se fala, que se opta? Não é nem opção, né? Onde que isso acontece? Uma resposta como esta. Aqui, ó, olha onde que está aqui dentro do Brasil, centro, sul e sudeste. Como é que eu vou desprezar isso? Como? Aí vem, lá no Nordeste, a resposta mais comum seria qual? Quero não, quero não. Então a gente vai começando a compreender, eu acredito, né, que é o intuito aqui nesse momento, como é que as coisas vão acontecendo na língua, como elas deveriam acontecer segundo a tal da norma padrão, mas como elas de fato acontecem, né? Bem, e haveria ainda uma terceira, né, ao lado da norma padrão, da norma coloquial, haveria uma terceira modalidade que é a popular. O que que é a popular? Aí você já vai começar a falar de pessoas, comunidades semi-escolarizadas ou até não escolarizadas. As pessoas que não tiveram acesso, né, ao processo de escolarização, escolaridade. Nessa modalidade, o desvio em relação à norma gramatical culta é maior do que o desvio da norma coloquial, né? O que caracteriza o chamado erro.
Então, assim, se a gente for comparar, então eu cometi um erro aqui quando eu falo tem muito tempo que eu não lhe vejo. Para o linguista, você não cometeu erro nenhum. Você desviou. Tudo bem, você pode até falar assim, desvio é um eufemismo para erro. Não deixa de ser. Mas é uma palavra mais. O desvio é uma palavra mais, eu diria, honesta. Eu acho que ela é mais honesta do que o erro, a palavra erro nesse contexto. Entendeu? Ela é uma palavra, eu acho que ela é uma palavra mais honesta, o desvio. Agora aqui não, né? O coitado lá que não teve acesso à escola, não, ele erra, ele não desvia, entendeu? Então como é que ele fala? Os carros estavam tudo sujo. Então a concordância não existe, né? Mas você vê, olha como é que a coisa tem uma lógica numa frase como esta. Se ele quer expressar que não era um carro só, ele bota um determinante no plural, que é o artigo. Ele fala os carros. Para que que eu vou botar? Eu acho que na cabeça dessa pessoa, o não escolarizado, ou o semi-escolarizado, qual é o raciocínio que ele tem na cabeça dele? Ele simplesmente pensa assim, mas meu Deus do céu, por que que eu tenho que botar isso aqui tudo no plural? Se eu já dei para o meu interlocutor, para a pessoa ali com quem eu estou conversando, eu já dei uma referência para ela de que a minha frase é para ser compreendida no plural. O cara, ele é inteligente, óbvio. Eu não posso desprezar essa inteligência, esse raciocínio vindo dessa pessoa só porque ela não fez a concordância. Então ele vai falar assim mesmo. A gente fala assim. A gente fala. Tudo bem, você pode até falar assim, pô, eu não falo isso aqui não. Os carros estavam tudo sujo. Eu não falo assim. Mas se você prestar atenção, em algum momento em que de repente você está um pouco mais irritado, você está com uma pressa e você precisa dar algum recado, você entra na modalidade popular. Você vai, é o famoso, vai no popular mesmo. A gente fala, né? Isso é real na língua. Não adianta a gente negar isso daqui. Aí vem o outro e fala: a gente fomos na praia. Então houve aqui dois desvios, né? Aos olhos como é que eu vou dizer, dos guardiães da linguagem, você cometeu dois erros crassos. A gente fomos e na praia, entendeu? Dois cachorro quente custa R$ 3. Então, olha, eu tô, assim, falando dessas questões porque eu acredito que elas vão dando uma noção. Eu acho que a gente vai conseguindo apurar um pouco mais a nossa visão da língua real, né? Porque, assim, a gente encontra. Você pode até argumentar que, pô, mas nenhum orador fala isso aqui. Eu sei disso. Mas às vezes você pega um orador que, pela história dele, pela história, pelo histórico daquela pessoa, ela tem sim, ela se aproxima da norma popular. Ou ele tá, de repente a maioria está aqui nesse meio, né, na norma coloquial, que é o que a gente mais encontra no nosso trabalho, esses desvios. Eu acho que a gente está mais aqui, né? O texto que a gente recebe, seja na taquigrafia, enfim, o texto que nos chega, ele está mais aqui, na norma coloquial. Mas é claro que, vez por outra, você encontra frases, estruturas que entram nesse nível da norma popular. Né? E o que eu faço com isso? É o que a gente vai tentar aqui chegar a um bom termo, né? Nesse nosso curso, ok? Bem, só para a gente finalizar aqui essas noções de gramática, não acabou não, né? Isso aqui ainda tem mais coisa, ó. O que que é a gramática descritiva ou a gramática de usos? É aquela voltada para fala, certo? É a tal da gramática como ela acontece, que é o objeto do linguista. O linguista, a preocupação do linguista
é descrever o que acontece na língua e não prescrever. Aí você tem um falante lá que diz ou escreve, né? Ele fala: olha, passa o livro para mim ler. Então tá aqui, ó. Passa o livro para mim ler. Então tá, tô na escrita, hein? Não tô só na fala, não. Porque na fala, normalmente seria assim, ó. Passa o livro para mim ler. Ele não fala ler. Na fala, ele diria, né, na oralidade, passa o livro para mim ler. Estou botando aqui entre barras o que seria a fonética da coisa, né? Pronto. Tô aqui no meio termo, na escrita. Então, o cara que escreve isso aqui, o falante, o usuário da língua que escreve isso aqui, ou fala isso aqui, qual é a preocupação do linguista? Não, meu amigo, tu não pode escrever, você não pode falar para mim ler. O linguista não está preocupado com isso, não. A preocupação dele é entender, descrever o que que leva o falante ou o usuário da língua a falar e a escrever desta forma. É o que que levou o falante a a esse plano de expressão. Será que é porque ele fala assim, passa o livro para mim? Não sei o que eu vou fazer com o livro. Passa o livro para mim, por favor? Beleza. Agora, eu quero ler o livro? Ótimo. Aí ele vai e cria uma terceira. Passa o livro para mim, ponto final. Eu quero ler o livro. Aí ele pega as duas e fala: olha, passa o livro para mim ler. Então, isso é o verdadeiro objeto de estudo, de tentativa de entendimento, de compreensão do linguista, que é a tal da gramática descritiva ou a gramática de usos, né? Só para vocês terem uma ideia, bem, vocês conhecem Maria Helena, né? Mas para quem aí tá de repente esqueceu, olha o nome da gramática dela, ó. Gramática, todo mundo vai conseguir ler. Gramática de usos do português. Ó, o tijolão tá aqui, ó. Então, a mulher, a Maria Helena, ela se preocupou em escrever uma gramática para descrever o português falado no Brasil, o português de usos. Então, você vê, isso aqui não pode ser desprezado, né? Isso aqui tem. Quanto tempo que essa mulher estudou isso aqui? Então, como é que eu vou desprezar entendeu? Gramática de usos, né? Bem, e a última, que seria a gramática internalizada ou implícita, que não passa pelo processo de escolarização. É a gramática, vamos chamar assim, aquela gramática de berço, que ninguém me ensina. Não é igual a criança. A criança aprende a falar como? Ouvindo os pais falarem. Ela toma o pai como referência, os pais como referência. Mas se ela ouve o pai lá dizer, eu tô com fome, eu preciso comer, a criança, ao ouvir isso, obviamente, ela vai repetir. Ela vai repetir. Ela começa com o processo de repetição, porque ela toma o pai e a mãe como referências, como parâmetros. Então, o pai não chega para ela e fala assim: minha filha, quando você tiver fome, você chega para mim e fala assim: pai, eu tô com fome. Claro que o pai não faz isso. Porque a criança ela tem uma gramática internalizada, que ela nasceu, essa gramática nasceu com essa criança, né? E a criança vai botando para fora o que ela quer, o que ela sente, o que ela, enfim. É a gramática internalizada, né? Eu não preciso ensinar. Ela não passa pelo processo de ensino. Ela é natural, né? Então, a gramática internalizada ou implícita é definida como o conjunto de regras que o falante domina, ele domina, a criança domina aquilo ali, porque ela já traz consigo, né? É o conhecimento lexical, ou seja, o vocábulo, né? O vocabulário da criança, enfim, da pessoa, do usuário. O conhecimento sintático semântico, né? Que o falante possui e que lhe permite entender e produzir frases em sua língua sem o auxílio do aprendizado via escola. Você vê, a criança ela pode falar assim, vamos falar um pouco de criança, né? Ela fala assim, mãe, eu tô com fome. Ela fala assim, mãe, vamos botar o pai na onda.
pai, eu tô com fome. Ela não fala assim, por exemplo, eu tô fome com o pai. Ela não fala assim. Vamos bagunçar mais o coreto. É com pai, fome eu tô. Ela não fala assim. Por quê? Porque a gramática internalizada que ela já traz consigo, ela orienta a criança a falar numa ordem coerente. E essa coerência na ordem, pai, mãe, eu tô com fome, essa ordem é a sintaxe da língua. Isso é o sintático. E a criança não desrespeita isso, porque ela já traz consigo, entendeu? Então ninguém chega para ela e fala assim: olha, meu filho, bota o vocativo no começo, aí depois você bota o sujeito, eu, aí depois você bota o verbo. Você está entendendo? Ninguém ensina isso para a criança, porque ela vai falar isso, porque isso é internalizado, né? E ela é inteligente, porque essa gramática internalizada a criança porque ela tem a inteligência, o discernimento, não sei se posso falar de discernimento, mas ela tem a inteligência, uma palavra também muito boa, competência linguística, que é um conceito muito bom. Ela tem a competência linguística para dizer, nesta ordem, pai, mãe, me dá comida, eu estou com fome. Ela não atropela essa ordem. E ninguém ensinou isso para ela, entendeu? Porque assim, isso é o sintático, né? Ela tem um vocabulário, ela tem um conhecimento lexical. Ela sabe o que é fome. Ela sabe o que é eu quero. Ela sabe o que significa quero. Ninguém chegou lá para ela e falou assim: ó, quando você quiser alguma coisa, você usa quero. Não. Mas onde é que está a inteligência sintática dela? Quando ela coloca a coisa naquela ordem que é coerente. Só que ninguém ensinou para ela o que é coerência. Aquela ordem ali tem que ser aquela. Não. É porque ela tem uma inteligência gramatical de berço, interna, entendeu? Ou implícita, né? Como queira. Ok? Então, ela trabalha essa gramática internalizada ou implícita, trabalha com hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante a identificar frases, ó, né? Ela tem, claro, a gente lida com hipóteses, né? Porque assim, eu tô aqui falando dessa história, mãe, eu tô com fome. Isso é hipotético na minha, a minha teoria sobre essa história de que a criança fala isso sem aprender, ela é baseada numa hipótese, claro, né? Mas é uma hipótese que tem muita sustentação, né? Então ela trabalha com hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante a identificar frases como pertencentes à sua língua, a produzir e a interpretar sequências sonoras com determinadas características. Entendeu? Porque isso é inato, né? Essa gramática leva em conta a bagagem, a história, a experiência de vida do falante. E desde o comecinho, desde lá a criança mesmo. Porque a criança toma os pais como referência imediata. É o convívio, né? Essa gramática, a gramática internalizada, tem como foco a análise do discurso, né? São os estudos mais modernos, por assim dizer, e a chamada competência linguística. Competência linguística não se ensina. Competência linguística não se aprende. Você traz consigo. Você é competente para falar, para se expressar. Ninguém te ensinou a se expressar. O que a gente ensina ou tenta ensinar é aprimoramento, né? Você já tem uma gramática sua lá, internalizada. Então, aí eu vou para a escola para aprimorar a minha competência linguística. Mas assim, que fique bem claro, eu já tenho essa competência linguística. Eu nasci com ela. Eu vou para a escola é para aprender a falar de um modo mais bonitinho. Ó, o que vai inserir você no mercado de trabalho, o que vai abrir portas para você lá no futuro, é se você disser: ah, por favor, passe o livro para eu ler. É isso que
vai abrir as portas para você lá no futuro, porque se você chegar lá na entrevista de trabalho e disser, ah, eu estou aqui para mim arrumar um emprego, o cara vai torcer o nariz para você, né? E vai falar assim, ó, meu amigo, pega a sua matulinha, pega a sua malinha e some daqui. Entendeu? Então são essas questões, né, do discurso, da capacidade de expressão linguística, que estão envolvidas aí nessa coisa grande que é a linguagem, tá? Bem, então, olha, no próximo encontro, nós vamos falar de variações linguísticas, os tipos de norma, né? As variações que permeiam os discursos com que a gente trabalha, que a gente manuseia. Então, as variantes que estão ligadas às regiões, as variantes que estão ligadas a critérios socioculturais, né? Bem, isso fica para o próximo encontro. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Deixe-me interromper esse textinho aqui. Ele vai estar lá no grupo para vocês, ok? Vocês terem esse material. E a gente vai trabalhando e conversando e se entendendo em cima deste material aqui. E outra coisa que eu quero, já peço a vocês, o material, ele é um guia, né? A gente precisa de um guia, obviamente. Mas assim, se vocês tiverem sugestões, sei lá, textos, de repente vocês estão aí mexendo com um texto, pô, assim, pô, isso aqui é legal para, né, para comentar, para discutir, coloquem lá no grupo, falem comigo no meu número privado, particular e tal. Mas estou aceitando sugestões, entenderam? É sempre muito bom, né? Eu mais para frente a gente vai falar aqui da fidelidade, sobre a questão da fidelidade, né? As palavras do orador e tal. E eu, que não sou de bobo, eu não tenho nada, eu pedi ao Daniel, ao querido Daniel, queridíssimo Daniel, um texto que ele havia produzido sobre fidelidade. Então tá mais para frente aqui, ó, fidelidade no registro de pronunciamentos. Então isso aqui vai ser um assunto do qual nós vamos falar e o Daniel me socorreu, ok? Bem, então ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Muitíssimo obrigado a vocês aí pela futura audiência quando vocês assistirem a esse vídeo. Tá bem? Um abraço, gente. Até o próximo encontro.